Desde o instante em que nascemos, nossa mente começa a se formar com base nas experiências que vivenciamos. Grande parte dessa construção vem da influência paterna, especialmente durante os primeiros anos de vida. A figura do pai, para a criança, representa mais do que proteção e acolhimento. Ela simboliza direção, estrutura e autoridade. É através dessa presença que começamos a entender o mundo à nossa volta, aprendendo o que significa ser aceito ou rejeitado, como devemos agir para sermos merecedores de amor. É nessa fase que aprendemos, muitas vezes sem perceber, como nos conectar com os outros, menos algo que mais tarde refletirá profundamente em nossos relacionamentos amorosos. Elas se ocultam nas profundezas do inconsciente, moldando silenciosamente quem somos e como amamos. Dizia que os padrões que repetimos na vida adulta muitas vezes são ecos das nossas experiências infantis. Se você já se perguntou por que continua se envolvendo em relações onde se sente ignorado, rejeitado ou constantemente insuficiente, talvez a origem esteja na sua relação com seu pai. Você se esforça, tenta se destacar, ser perfeito, esperando ser notado, mas esse olhar nunca vem. Com o tempo você se acostuma a receber migalhas de atenção ou passa a acreditar que só merece amor se fizer algo grandioso. Mesmo acreditando que deixamos o passado para trás, o inconsciente continua expressando aquilo que ainda não foi curado. E hoje, toda vez que você sente que não é suficiente para alguém, esse antigo vazio se ativa, trazendo de volta a dor do abandono ou da rejeição. É a sua psique tentando mais uma vez resolver uma ferida antiga. O inconsciente não usa palavras. Ele se expressa por meio de símbolos e situações que se repetem, até que possamos enxergar e transformar. E a verdadeira cura da ferida paterna começa quando você se torna consciente disso tudo. Não podemos transformar aquilo que não reconhecemos. Em outras palavras, se na infância você buscava o reconhecimento e a aprovação do seu pai e isso nunca veio, é provável que, agora adulto, continue procurando isso em seus relacionamentos amorosos, no trabalho ou até nas amizades, repetindo sem perceber o mesmo padrão de dor. Curar essa dor não é esperar que ele mude, ou que um dia venha oferecer o que faltou. É reconhecer que você é inteiro mesmo sem ter recebido tudo o que precisava. De onde vem essa sensação de que precisa se esforçar para ser amado? Quem você precisou se tornar, ainda criança, para se sentir aceito? É aprender a se dar o carinho, o respeito e o reconhecimento que um dia te foram negados. Mas o que acontece quando essa figura paterna é ausente, emocionalmente distante ou até mesmo feriu mais do que ajudou? Reconhecer a dor da ausência paterna não é fraqueza. É o primeiro passo para a liberdade emocional. Algumas se tornam dependentes da aprovação alheia. Outras erguem muros e se afastam, tornando-se frias, distantes, inacessíveis. Mas em ambos os extremos, a verdadeira essência é sufocada. Uma parte de nós se rompe. E essa ferida não desaparece sozinha. Menos ela cria uma sombra que segue conosco, até que tenhamos coragem de encará-la. Talvez você nunca tenha tido uma conexão verdadeira com seu pai. A sombra da ferida paterna aparece quando entramos em relações desequilibradas, esperando que o outro nos salve do vazio. Mas a verdade é, ninguém poderá preencher aquilo que apenas o nosso próprio amor pode curar. Talvez ele tenha sido frio, indiferente, ou tenha colocado expectativas impossíveis de alcançar. Pode ser que você tenha buscado por anos o reconhecimento dele e nunca se sentiu à altura. Ou então, na ausência dele, tenha crescido sem saber exatamente como é ser amado e validado por uma figura masculina. Carl Jung nos ensinaria que essas memórias não somem com o tempo. Nosso inconsciente tem uma tendência natural de recriar situações antigas não resolvidas, como uma forma de buscar cura ou compreensão. Imagine-se ainda criança, desejando apenas um gesto de carinho, um olhar de orgulho vindo do seu pai. Essa crença se instala fundo. Se você percebe que vive entrando em relações em que precisa se esforçar demais para ser valorizado, onde se doa mais do que recebe ou sente que o outro nunca está emocionalmente disponível, não é por acaso, não é azar, nem uma coincidência. É um chamado para olhar para dentro. Por isso, pergunte a si mesmo, que pensamento surge dentro de você quando se sente insuficiente em uma relação? Quando uma criança não recebe o amor incondicional de seu pai, ela aprende a se moldar para sobreviver emocionalmente. Carl Jung nos lembra que a cura está na integração da sombra, essa parte de nós que contém tudo o que reprimimos, negamos ou evitamos, porque enquanto ignorarmos essa ferida, ela continuará nos guiando por caminhos de carência, repetição e frustração. O afeto que não recebemos do nosso pai não será compensado por parceiros, amigos ou sucessos externos. É perceber que buscar validação fora nunca funcionará, se você não se valida por dentro. É aprender a se dar o carinho, o respeito e o reconhecimento que um dia te foram negados. E à medida que você faz esse trabalho interno, algo muda. Você para de se atrair por relações que te fazem reviver o abandono e começa a se abrir para conexões mais saudáveis, equilibradas e reais. O amor deixa de ser campo de batalha
e finalmente se transforma em espaço de cura, presença e paz. O amor verdadeiro se torna então um espaço de crescimento e conexão autêntica, mas esse processo não é imediato. Ele exige coragem, a coragem de encarar nossos medos mais profundos, de sentir o que por tanto tempo evitamos e de abandonar a necessidade de ser alguém idealizado, para enfim aceitar quem realmente somos. Se você sente que está preso em ciclos repetitivos vivendo as mesmas dores, com pessoas diferentes, talvez seja a hora de parar, de silenciar o ruído externo e olhar para dentro. Qual parte de você ainda está clamando por atenção? Qual ferida segue aberta, esperando ser reconhecida? Jung nos ensinou que o inconsciente é um mestre silencioso. Ele nos conduz exatamente para onde precisamos ir para crescer. Nada em nossas relações é por acaso, elas são reflexos do que ainda pulsa dentro de nós. Se existor, existe também um pedido de cuidar. Se há vazio, é sinal de que ainda estamos tentando preencher por fora aquilo que só pode ser curado por dentro. Curar a ferida paterna é uma jornada de reconexão com o nosso próprio ser. É um caminho de reconciliação com o passado e de abertura para uma nova forma de amar. Não se trata de apagar o que vivemos, nem de justificar quem nos feriu. Trata-se de integrar essas experiências, para que elas deixem de comandar a nossa vida a partir da sombra. Tudo começa com reconhecimento. Entender que o que nos aconteceu nos tocou profundamente, mas não determina quem somos. Depois, vem a autoaceitação, o momento em que paramos de lutar contra nós mesmos e passamos a nos acolher com compaixão, coragem e amor. Curar começa quando nos permitimos sentir o que por tanto tempo foi reprimido. E, acima de tudo, quando paramos de nos julgar por isso, a partir daí, o perdão começa a surgir. Não necessariamente o perdão para o outro, mas para nós mesmos, para nos libertarmos do peso que carregamos por tanto tempo. A cura não é um destino final. É um processo, um caminho. E cada passo em direção à nossa verdade interior é também um passo em direção a uma vida mais leve, mais desperta, mais real. Quando você começa a enxergar a ferida paterna com clareza e percebe como ela moldou suas relações, suas escolhas, sua maneira de amar, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você já não vive suas conexões com a mesma ingenuidade. Passa a enxergar padrões que antes estavam ocultos, emoções que se repetem, reações automáticas que te prendem. Tudo, absolutamente tudo, está conectado a uma raiz mais profunda. Mas compreender isso é apenas o início. O verdadeiro desafio está em transformar esse conhecimento em libertação. O inconsciente é engenhoso, ele constrói mecanismos para nos proteger da dor, mas, sem perceber, nos aprisiona nas mesmas histórias. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava se esforçar demais para ser digno de amor, que precisava merecer afeto. Ou talvez tenha construído muros altos, frios, seguros, porque amar se tornou perigoso demais. No fundo, o medo não era do amor, mas do abandono que podia vir logo depois. Jung nos ensinou que tudo isso não são falhas no nosso caráter. São estratégias inconscientes de sobrevivência. São defesas que um dia foram necessárias. Mas o que antes nos protegeu, hoje pode nos manter presos. E se não trouxermos esses padrões para a consciência, eles seguirão guiando nossas escolhas. Em cada relação, em cada decisão, em cada amor que deixamos de viver por medo, muitas vezes o que nos impede de amar plenamente é o medo de reviver uma dor antiga, a dor original da infância. Curar a ferida de papai é ter a coragem de se olhar com honestidade. É perguntar a si mesmo: quantas das minhas atitudes nas relações são de fato escolhas conscientes? E quantas são respostas automáticas ao medo de não ser suficiente? Quantas vezes você procurou em um parceiro inconsciente o colo, o cuidado ou o reconhecimento que faltaram lá atrás, na infância? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo dentro de você desperta, a lucidez nasce. E de repente você percebe que muitas das suas escolhas não foram livres, mas condicionadas pelo passado que você ainda carrega. Imagine que sua vida é como um rio, um fluxo natural de energia. Mas se houver pedras no caminho, a água se desvia em fracos. Pede direção. Cada dor não resolvida, cada trauma esquecido é como uma dessas pedras. Não importa o quanto você tente avançar mais cedo ou mais tarde, a corrente vai encontrar esse obstáculo. E quando encontra, o que não foi curado aparece em bloqueios emocionais, em frustrações repetitivas, em relações que sempre terminam da mesma forma. A sombra, esse lado oculto da nossa psique, sempre dá um jeito de se manifestar. Às vezes surge na forma de um padrão de abandono. Outras vezes na incapacidade de confiar, de se entregar, de sentir seguro no amor. E há um paradoxo doloroso nisso. Costumamos atrair justamente aquilo que mais nos feriu. Se na infância nos sentimos ignorados, acabamos nos conectando com quem nos faz sentir invisíveis de novo. Não porque queremos sofrer, mas porque nosso inconsciente está tentando de forma distorcida resolver aquela dor. Nosso inconsciente não quer nos punir. Ele apenas tenta nos mostrar insistente.
o que precisa ser visto, reconhecido e transformado. Por isso recria a dor, na esperança de curá-la. Mas quando não temos consciência, caímos num ciclo repetitivo, onde a ferida apenas se repete sem jamais se resolver. Se continuarmos esperando que alguém venha nos salvar, nos validar ou nos dar aquilo que nunca recebemos, ficaremos presos no mesmo roteiro, só mudando os personagens. A única saída real é a transformação interior. Curar a ferida de papai não é sobre confrontar o pai real, nem sobre esperar que ele mude. É sobre tomar as rédeas da própria história. Escolher, com maturidade, que você não irá mais buscar nos outros o amor, o cuidado ou a aprovação que você pode aprender a se dar. É reconhecer que sim, a ausência, a frieza ou a negligência deixaram marcas, mas essas marcas não definem quem você é. Você não está condenado a viver sob essa sombra para sempre. Quando você começa a se fortalecer por dentro, a trabalhar sua autoestima, seu merecimento, sua capacidade de se amar sem exigências, algo muda. Você já não atrai os mesmos padrões. Não se envolve mais com quem reforça a sua dor. Porque você não precisa mais ser escolhido, você aprendeu a se escolher. E com isso, as relações mudam. Elas se tornam mais verdadeiras, mais leves, mais livres, baseadas não na carência, mas na escolha consciente. Mas é importante lembrar, esse caminho não é rápido nem linear. Haverá dias em que você se sentirá desperto, forte, inteiro, e outros em que parecerá que tudo voltou ao início, que a velha dor voltou a te visitar. Nesses momentos não se julgue e não se cobre. Eles também fazem parte da jornada. Cada vez que você percebe o padrão, mesmo que tarde, você avança. Cada vez que você escolhe se acolher, em vez de se abandonar, você cura. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você é de verdade. Além das máscaras, além das feridas, além do que o mundo projetou em você, e parte essencial dessa individuação é olhar com honestidade para a ferida paterna, mas não mais com o olhar da vítima, e sim com o olhar da responsabilidade. Porque a dor pode até ter vindo de fora, mas a cura só pode nascer de dentro. A pergunta mais importante agora é: o que você vai fazer com tudo o que viveu? Vai permitir que essas dores definam o rumo da sua vida? Ou vai usar cada cicatriz como um trampolim para se tornar uma versão mais consciente, mais livre e mais verdadeira de si mesmo? Curar não é esquecer. Curar não é fingir que não doeu. Curar é ressignificar. É olhar para o que aconteceu com novos olhos, com a maturidade de quem entende que seu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Você não precisa provar nada para ser digno de amor. Você pode sim construir relações a partir da escolha e não da carência, do amor próprio e não da necessidade de ser preenchido por alguém. Se você percebe que ainda carrega essa ferida, se vê padrões que se repetem sem explicação, é hora de fazer uma pausa. Você não pode mudar o que ainda não enxergou. Não pode curar o que ainda não reconheceu. Dê a si mesmo essa permissão de olhar para dentro, de ouvir aquela parte silenciosa que ainda espera ser amada, de acolher aquela criança que um dia só queria ser vista. Carl Jung nos deixou um legado valioso, a consciência de que tudo o que precisamos está dentro de nós. Mas acessar esse espaço exige coragem. Exige soltar a história que contaram sobre quem você era e começar a escrever, com mãos firmes, a história de quem você escolhe ser. E quando você se aprofunda na ferida paterna, percebe que ela não afetou apenas suas relações amorosas, ela moldou sua autoestima, sua autopercepção, suas crenças mais profundas sobre merecimento, amor e valor. Muitas das vozes internas que hoje te limitam são ecos daquela primeira relação com a figura paterna. Jung dizia que nossa psique é composta por diversas partes. Algumas são claras e conscientes, mas outras permanecem escondidas na sombra, esperando apenas uma coisa: ser reconhecidas. E entre essas partes esquecidas está aquela criança ferida, a parte de você que não foi ouvida, que não foi acolhida, mas que ainda pode ser resgatada, ainda pode ser amada, ainda pode ser curada. Todos nós carregamos dentro de nós uma criança, uma parte pequena, sensível e silenciosa que ainda espera ser vista, que ainda sonha ouvir, que é suficiente exatamente como é, que não precisa fazer nada para merecer amor. Mas se você nunca tomar consciência da presença dela, ela continuará buscando esse amor do lado de fora, repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas dores, caindo nas mesmas armadilhas emocionais, e não porque queira sofrer, mas porque não conhece outra forma de existir. O problema é que, enquanto você continuar buscando o seu pai em outras pessoas, continuará encontrando apenas reflexos distorcidos dele. Parceiros que repetem a ausência, a exigência ou a indiferença que marcaram a infância. Continuará implorando em silêncio por uma validação que nunca chegou. Mas o vazio que foi criado lá atrás
não será preenchido por ninguém. Esse espaço só encontra plenitude através da reconexão com você mesmo. Curar significa parar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Significa parar de esperar que alguém venha te dar o amor que você sempre mereceu e começar, finalmente, a oferecê-lo a si mesmo. Curar é aprender a se reconhecer, a se valorizar, sem precisar da aprovação de mais ninguém. É o processo da individuação, como Jung dizia, o retorno ao seu centro, a integração de todas as partes do seu ser. E entre essas partes está ela, a criança ferida. Pare por um momento, feche os olhos e olhe para ela. Aquela criança que tentou ser forte, que fez de tudo para ser aceita, que buscou incansavelmente o olhar de um pai e não encontrou. Olhe para ela com compaixão, não com pena. Ela não precisa da sua pena. Ela precisa da sua presença. Precisa do seu abraço. Precisa ouvir que não está mais sozinha. Diga a ela: agora eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. E quando você começa a curar essa ferida, algo muda. Sua energia muda, suas relações mudam. Você já não se conecta mais a partir da carência, nem do medo de ser rejeitado, nem da urgência de ser escolhido. Você se torna inteiro. E quando você está inteiro, o amor deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha. Quando você começa a se curar, o abandono deixa de ser o ponto de partida. Você já não se relaciona a partir da falta, mas a partir da sua completude, da segurança em ser quem é, do amor próprio que, enfim, encontrou morada dentro de você. E isso muda tudo. As pessoas que antes te atraíam perdem o brilho. As relações que antes pareciam inevitáveis deixam de fazer sentido. Você para de se prender ao que não te alimenta. Para de se contentar com migalhas, porque entende que o amor verdadeiro nunca precisou ser implorado. Ele é seu, por direito. Teste-se. Mas o caminho da cura não é uma linha reta. Há dias em que você se sentirá forte, livre e desperto, e outros em que a velha dor voltará a bater na porta. Você sentirá o impulso de retornar aos padrões antigos, de buscar lá fora o que já sabe que só pode ser encontrado dentro. E tudo bem, não se culpe por esses momentos. Eles fazem parte do processo. Cada vez que você percebe o que está acontecendo, cada vez que escolhe com consciência e não com medo, você dá mais um passo em direção à sua libertação. E nos ensinou que a integração da sombra não acontece de uma vez. É um trabalho contínuo, um ato de coragem, um compromisso com sua verdade. E a cada escolha por si mesmo, a cada decisão de não repetir a dor, a cada vez que você se permite sentir sem agir a partir da ferida, você se aproxima mais de quem realmente é. E nesse processo, você faz uma descoberta poderosa. Descobre que não precisa mais que seu pai te ame. Para se amar, que não precisa provar nada a ninguém. Para ser. Sentia que a ferida existiu, sim, mas ela não define quem você é. Então um dia, você acorda, e algo dentro de você mudou. As relações já não te ferem como antes. Os velhos medos perderam o domínio. As situações que antes te tiravam o chão agora apenas passam, e você permanece em pé. É nesse instante que você reconhece. A cura aconteceu, não porque a ferida deixou de existir, mas porque você aprendeu a sustentá-la sem permitir que ela controle quem você é. O amor que você buscava fora sempre esteve dentro de você. Você só precisava lembrar. E quando esse reencontro acontece, quando você se torna a fonte da sua própria plenitude, tudo começa a se alinhar. As relações se tornam mais leves, mais autênticas, não porque alguém veio te salvar, mas porque você decidiu se resgatar. Você chega a um ponto em que olha para a sua história sem que ela dite o seu destino. Você compreende, com o coração desperto, que o que viveu não limita o que pode criar. Nesse momento algo muda para sempre. Você já não é prisioneiro do passado. Não reage mais no automático. Não busca mais nos outros o que aprendeu a se oferecer. E é aí, exatamente aí, que a verdadeira transformação acontece. Quando você deixa de ser um reflexo das suas feridas e se torna o criador consciente da sua própria vida. Carl Jung nos ensinou que a jornada rumo à individuação não é um lugar onde se chega, mas um caminho que se escolhe trilhar. Não se trata de nunca mais sentir dor nem de apagar a sua história, mas de aprender a se relacionar com ela de um novo lugar. Um lugar de presença, de poder, de autorresponsabilidade. É quando você deixa de ser apenas um personagem preso ao roteiro do passado e se torna, enfim, o protagonista da sua vida. As relações mudam porque sua energia muda. Você não busca mais a partir da necessidade, mas da escolha consciente. Você não se contenta com o que simplesmente aparece, mas passa a criar o que realmente deseja. E quando você se relaciona a partir da plenitude, da consciência e da liberdade de ser você mesmo, o amor deixa de ser sofrimento. Ele se torna expansão, crescimento, uma fonte inesgotável de transformação. Mas esse conhecimento não é só para você. Existem muitas pessoas presas nos mesmos padrões, sentindo-se incompletas, buscando respostas sem perceber que a chave sempre esteve dentro delas. Por isso,
Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que possa precisar ouvi-la. Você nunca sabe o impacto que algumas palavras podem ter na vida de outra pessoa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber qual parte dessa mensagem mais te tocou. O que você descobriu sobre si mesmo? Qual será o seu primeiro passo rumo à cura? Suas palavras podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em seu próprio caminho. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Aqui falamos do que realmente importa, do que transforma vidas de dentro para fora. Cada vez que você interage, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas a quem está buscando respostas, mas ainda não sabe onde encontrá-las. A jornada rumo à cura é um caminho que percorremos juntos. Você não está sozinho. Aqui você encontra uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão despertando, questionando e transformando suas vidas. E é exatamente isso que muda o mundo. O despertar de cada indivíduo, o ato de decidir viver a partir da autenticidade, do amor que você sempre buscou. O amor que você sempre buscou já está dentro de você. Agora é o momento de se lembrar disso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a mudança começa com você.